Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JBcast. E aqui é o lugar onde Jesus é o centro da nossa conversa. Tá aqui, ó. Jesus, tá até aí na frente, né? Gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Vocês já estão vendo aí, né? A Daniele. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigado, Jonathan. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você falando um pouco sobre Jesus. Gente, a Daniele hoje tá liderando ali o nosso grupo, né? A nossa célula, né? A gente chama lá na igreja a gente chama de DG, Dunamis Grupos. A gente é ali da igreja Dunamis em Campo Grande, no Rio de Janeiro, tá? Quem tá vendo aí fora do Rio, aqui no Rio. E hoje ela tá liderando ali, né? Os casais jovens. Eu tenho só 3 anos de casado. E ela é a nossa líder ali, ela com seu esposo, o Emerson. E com seu filho também, Zion, né? É isso aí, família toda junta no mesmo propósito. E como que é, Dani, antes da gente começar, como é que tá sendo para você esse período de liderança, esse desafio? A nossa família tá vivendo um novo tempo, né? Depois que o Zion nasceu no meio daquela situação da pandemia, né? Depois que ele nasceu, a gente mudou de igreja, né? Fomos lá para a igreja Dunamis. E a partir de então começamos a participar dos grupos e nunca pensávamos em trabalhar com casais. A gente sempre trabalhou com jovens. Aí que tá. Sempre cuidou de jovens na nossa igreja. E aí o Senhor foi nos levando para esse caminho e tem sido assim uma experiência muito boa, né? Hoje nós temos 10 anos de casado, já caminhamos algumas coisas, né? Estamos caminhando outras, mas eu acredito que nós temos muito para compartilhar com os jovens casados e tem sido um período muito bom para a gente. Tem sido muito legal mesmo. As reuniões têm sido bem proveitosas mesmo, bem edificantes, né? Palavra e testemunhos e comunhão, comida, né? Comida sempre tem. Muita comida. E está sendo muito bom. Mas, gente, hoje a gente queria falar com vocês sobre um assunto, né? Não é um tema específico, a gente vai colocar o tema aí, Santos no Mundo, né? Esse vai ser o tema ali que a gente vai botar, mas assim, a gente quer falar como viver uma vida cotidiana, né? Para a glória de Deus. Como que a gente consegue viver essa vida. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria dar um recado para vocês. O anúncio, o recado, ele faz parte da liturgia, né? Então vamos fazer parte da liturgia, os recados. A gente aqui no nosso podcast, né, a gente conseguiu fazer uma conta, né, lá na Amazon como afiliado. É afiliado ou filiado? Acho que é afiliado. Eu acho que é afiliado, mas o pessoal chique entende, já sabe o que é. Mas a gente conseguiu fazer uma conta lá como afiliados da Amazon. Isso significa que cada compra que você fizer lá, através do nosso link, sem pagar nenhum centavo a mais por isso, a gente consegue receber algum tipo de comissão, algum valorzinho. Então, se você quer ajudar o nosso ministério, se você quer abençoar o nosso ministério de alguma forma, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link da Amazon. Você pode entrar à vontade aí, navegar lá dentro, mexer no que você quiser. E o que você for comprar, adquirir, se você usar o nosso link, a gente vai ganhar alguma comissão, né? O valor é baixo, mas já vai ajudar muito o nosso ministério, beleza? Se quiser também abençoar de outra forma, né? Tem a chave Pix aí. Tá certo. Isso aqui custa, gente. Isso aqui custa. Aqui tá tudo improvisado, né? Tudo doação e algumas coisas a gente já teve que investir um dinheiro, mas a gente crê que é tudo para a glória de Deus. Então, Dani, por que esse assunto é um assunto que você gosta, assim, que mexe com você? Então, esse assunto, né, da liturgia da vida ordinária, de vivermos uma vida comum para a glória de Deus, ele mexe comigo porque Deus veio construindo isso na minha vida ao longo do tempo, né? Como eu disse, a gente servia em uma igreja, então nesse local eu ajudava na cantina, eu era professora de EBD, às vezes pregava. Sempre assim, né? E antes de ter filhos, né, a gente vive ali muito envolvida na prática ministerial.
e acha muitas vezes que só estando nesse ambiente é que nós estamos vivendo para a glória de Deus. Então, na verdade, quando o Senhor resolveu me parar, é que eu consegui compreender que uma vida para a glória de Deus está envolvida em todos os lugares comuns ou extraordinários daquilo que nós vivemos no dia a dia. Então, eu achava que eu vivia manifestando os meus dons e agradava a Deus com isso, e que o Senhor só se agradava desse ambiente. E quando eu estava no meio da minha família, eu ia para o meu trabalho, eu meio que fazia uma separação, sabe? Da minha vida cristã para a minha vida secular. E aí, aqui na igreja, eu sou a Daniele que serve, que ensina na EBD, que prega, que ajuda na cantina. Mas quando eu tô no meu trabalho, eu sou só a Daniele do trabalho, ou quando eu tô no meio da minha família, eu sou só a Daniele. E quando Deus me parou, quando parou tudo, na verdade, ele parou tudo no meio da pandemia, eu fiquei grávida e aí fiquei bastante tempo em casa e perdi todo aquele fundamento do ministério. E aí o que veio à minha mente foi: o que sobra de mim se Deus me tirar o ministério? Aí é complicado. Sabe? O que sobra de mim. E aí foi quando Deus começou a ministrar no meu coração. Quer você coma, quer você beba, né? Aquele texto de 1 Coríntios 10, 31, se eu não me engano. Faça tudo para minha glória. E aí eu, navegando ali, eu gosto muito de acessar o site do John Piper, né? E aí ele colocou lá uma mensagem, um artigo, falando assim: beba suco de laranja para a glória de Deus. Aí eu pensei, eu falei, nossa, então na verdade não é só envolvida no ambiente da igreja com as práticas ministeriais que eu vivo uma vida para a glória de Deus. Até bebendo suco de laranja, a gente vive para a glória de Deus. Isso é bem interessante, né? Porque Jesus, acho que foi o pioneiro nesse sentido, né? Porque Jesus, ele viveu um ministério ativo, né? Assim, literalmente curando, fazendo, manifestando o reino de Deus. Mas a gente sabe que no off, né? Longe dos holofotes, longe de tudo, ele também manifestava o reino, né? Na vida cotidiana dele. A gente é muito bom em ser bom quando as pessoas estão nos vendo, né? A gente é muito bom em manifestar o reino de Deus com o microfone na mão, numa filmagem como aqui. Eu posso passar uma imagem muito bonita para vocês aqui, como alguém centrado, como alguém, sei lá, que estudioso, mas a vida mesmo cristã é no ordinário, né? No dia a dia, né? E você falando da vida de Jesus, quando a gente observa como ele veio ao mundo, né? 100% Deus e 100% homem, a gente vai ver Jesus realmente manifestando propósito em todos os lugares que ele estava. E esses lugares não estavam somente no dia que ele fez o milagre da multiplicação de pães, ou que ele andou sobre o mar, mas também nos jantares que ele frequentou. Eu costumo dizer, né, que a Bíblia fala que é a partir da vida de Jesus que nós precisamos compreender como viveremos. Então, Jesus veio como bebê, Jesus foi uma criança, Jesus esteve em jantares, Jesus esteve em casamento, e em todos esses lugares ele sabia qual era a sua missão, seu propósito, ele manifestava tudo isso. E a gente tem a tendência de achar que é somente dentro do ambiente de igreja que nós vamos manifestar a vida de Deus. E que, na verdade, não é somente nesses lugares, né? Trocando a fralda de um filho dentro do nosso trabalho, todos esses, na fila do banco, né? Em todos esses ambientes comuns do nosso dia a dia, nós precisamos ser uma voz, nós precisamos ser aquilo
que Jesus é em nós, né? Se somos a habitação do Espírito Santo, nós precisamos viver de modo diferente. Pensa comigo, se Jesus se trancasse dentro das sinagogas, ele faria a diferença que ele fez e faz na vida dos outros durante seus 3 anos de ministério. Se ele estivesse somente trancado dentro da sinagoga, com certeza a mensagem dele não expandiria como se expandiu. Exatamente. E foi vivendo de fato a vida ordinária, a vida comum, comendo e bebendo, que Jesus viveu sua missão, né? E é legal porque a gente vê que os apóstolos, eles são a cópia de Jesus, né? E Paulo foi um grande exemplo disso, né? A gente pode pegar Paulo aí, viajou países, regiões, cidades, igrejas também, né? E foi muitas igrejas, mas é muito interessante que todo lugar que ele chegava era uma oportunidade de falar, era uma oportunidade de manifestar o reino, né? Ele não perdia tempo, tanto é que ele fala isso para Timóteo, em tempo e fora de tempo, você tem que pregar. E existe uma frase, né, que algumas pessoas falam que é de Agostinho, mas não há um consenso, mas que a gente tem que pregar e, se necessário, usar palavras, né? Essa é uma frase bem conhecida. Carta viva. Carta viva, exato. Mas é um fato, assim, a gente é muito bom falando, né? Deus nos fez seres comunicativos, né, para a gente manifestar. Mas mais do que falar, é muito mais importante manifestar. Como você falou, trocando uma fralda, tem gente que não vê nada de grande nisso, né? Mas para Deus é a mesma importância de alguém que está pregando, de alguém que está cuidando de um filho, né? Exatamente, você lembrou justamente dessa fase da minha vida, de quando eu estava ali diante de uma mudança brusca da minha vida, que eu era casada, estava sempre na igreja, trabalhava, vivia meu ministério, e quando veio a pandemia, tudo parou, eu estava dentro de casa, grávida, e depois o Zion nasceu ainda no meio da pandemia, e eu falei, Senhor, e agora, quem sou eu, sabe? Como que eu vou viver para sua glória? E aí foi, sabe, a voz do Espírito Santo em mim falando, você também troca a fralda para minha glória. Você também faz uma comida para o seu marido para minha glória. Você também serve no seu trabalho para minha glória. Então, todos esses lugares que nós acessamos, que são comuns, porque nós vivemos uma geração que só gosta de viver de extraordinário, de experiências. É bom, eu gosto muito de experiências com Deus extraordinários. O nosso Deus é um Deus extraordinário. Mas ele também é Deus das manhãs normais, onde você está tomando seu café. E aí parte muito da consciência da presença de Deus. Porque quando nós estamos conscientes de que Ele está conosco em todos os lugares, a gente passa a viver essa vida para a glória, sabe? Eu entender que, como eu disse, na fila do banco Ele está. Quando eu pego meu carro para dirigir, para ir para algum lugar, para levar um filho na escola, Ele está ali. E as minhas respostas no mundo, elas serão ou de alguém que está sendo a habitação dele, sabe? Vivendo santidade, ou de alguém que está ouvindo muito a carne. Então, como que eu vivo para a glória de Deus dirigindo nesse trânsito do Rio de Janeiro? É difícil. Vou te dizer, levando uma criança para a escola todos os dias dá vontade de explodir. Mas aí você pensa, Espírito Santo, me ajuda, porque eu preciso ser exemplo, entendeu? Mesmo que as outras pessoas do lado de fora não entendam que eu sou uma serva sua. Lá no trabalho a gente recebe transportadora. E aí eu preciso ser alguém que comunique santidade, que comunique uma verdade, mesmo falando de trabalho, né? E o tom de voz, às vezes as pessoas já percebem, né? A forma de falar, a forma de tratar, um bom dia, né? Já manifesta a glória de Deus. Agora, Dani, você falou sobre 1 Coríntios, e eu tô até com ele aberto aqui, eu queria ler aqui com vocês. É muito interessante esse texto. Você que estiver ouvindo aí, presta bem atenção, se você já não conhece esse texto. 1 Coríntios,
capítulo 10, né? A partir do versículo 31. Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comer, beber ou qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E o versículo 32 fala: não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus e nem para a igreja de Deus. 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Cara, isso aqui, eu acho que ele dá uma importância desse fazer para a glória de Deus, não para o nosso bem. Ele deixa isso muito claro, né? Ele fala, vou fazer tudo para a glória de Deus, para que Deus se agrade de mim. Não é esse o foco de Paulo, né? Eu acho que tem que ser esse o foco da igreja. Fazer para a glória de Deus, porque isso vai salvar outras pessoas. E, cara, isso a gente parece que não enxerga isso, né? A gente vive como a gente conversa, né, no nosso cotidiano, numa geração em que isso é para mim, sou eu. Eu tenho que viver para mim, fazer jejum para mim, orar para mim, me santificar para mim, né? Mas é interessante que a ideia de Paulo e a ideia da Bíblia, no geral, é sempre assim: eu faço o que eu tenho que fazer, me santifico, eu oro, faço tudo para a glória de Deus, para que os outros não tropecem, né? Para que as outras pessoas não caiam. Exatamente. O propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus e servir ao próximo. Como eu disse, né, no início, se Deus me chamou para algo específico no meu trabalho, é claro, eu desfruto do que esse trabalho traz para mim, né? Com as minhas finanças, eu passeio, tudo mais com os frutos do meu trabalho. Mas eu preciso ter em mente que, por exemplo, uma profissão, ela se vive para a glória de Deus e para servir ao outro, né? Nós sempre estamos servindo ao outro também, ao Senhor e ao outro. Tanto que na palavra também fala que tudo que nós fazemos, né, que envolve o nosso trabalho, o nosso dia a dia, em Colossenses lá 3:23 vai dizer: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, isso torna tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, mesmo nos lugares comuns, deve tornar, na verdade, com mais qualidade. Se eu levanto e vou fazer o jantar para o meu marido, eu não estou fazendo para ele. Eu tô fazendo para Deus. Embora queira agradar, né? Embora também queira agradar, também esteja o servindo, mas antes de tudo, Colossenses vai nos ensinar o quê? Quando você levantar e você for fazer, não murmure. Porque pense que você está servindo o seu Deus. Eu tive uma experiência muito forte com esse texto. Então, e eu morro de rir quando eu lembro. Por quê? Uma vez estava uma bagunça na minha casa, sabe? Aquele dia a dia do trabalho. E aí o meu sogro e minha sogra ligaram pra lá e falaram assim: estamos indo pra ir almoçar. E minha aí, esposa nem né? recebe, nem Ai, recebe. Jesus. Falar assim em cima da hora. Então. E aí estamos indo pra ir almoçar. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi dizer: não, vocês não vão vir aqui almoçar porque vocês estão avisando em cima da hora e eu não estou preparada para receber ninguém e eu preciso me preparar. Só que aí o Espírito Santo falou comigo, falou: não, você vai receber sim. E eu tinha uma hora de almoço para eles almoçarem e eu voltar pro trabalho. E aí o Espírito Santo falou comigo: você vai receber sim, você vai receber com um sorriso no rosto. Por quê? O almoço que você está fazendo não é para o seu sogro e para sua sogra, é para o Senhor. Meu Deus. Então você sirva para a minha glória. Olha como isso acaba com o nosso... Servindo assim, ó, não, Sabe? sogro. Exatamente. Olha como isso acaba com, sabe, o nosso egocentrismo e muda a perspectiva de quando a gente olha assim, não, poxa, é inconveniente eles virem agora no meio da semana almoçar aqui em casa, mas quando
eu olho para a comunicação da palavra, o Espírito Santo me lembra dessa palavra, eu fui para a cozinha, eu preparei todo o almoço, cansada assim, tava no meio do expediente de trabalho e servi. E aí, no fim de tudo, acabou, eles foram para casa, eu voltei pro trabalho e aí a minha sogra mandou uma mensagem para mim dizendo assim: muito obrigada, porque eu me senti muito bem, estava tudo muito gostoso. E aí sabe quando você, mesmo que te dê trabalho, você tem o sentimento de, bate aqui, Jesus. Eu te ouvi e eu pude manifestar, sabe, daquilo que eu tenho na vida do outro. Então isso foi, assim, uma experiência muito boa com relação a esse texto. Quem não tem o hábito de servir as pessoas, acho que às vezes não sente isso, não tem esse sentimento. Mas quando a gente serve alguém e a pessoa se sente bem, a gente se sente bem também, a gente percebe que a gente não fez para ela simplesmente, a gente não fez para a gente. A sensação que dá realmente, de fato, assim, é que a gente fez para alguém maior. Cara, eu fiz para um propósito maior, né? E isso é surreal, cara. E é muito legal porque geralmente a gente vê essas questões, por exemplo, o ordinário, né? Inclusive, tem um livro muito bom que fala sobre isso, né? Liturgia do Ordinário. A Liturgia do Ordinário. E tem também Santos no Mundo, que não fala tanto sobre... tanto como Liturgia do Ordinário, mas a Santos no Mundo é o meu xodó, né? É do Leland Ricken, acho que é assim que se fala. Ele fala um pouco sobre os puritanos e como essa parte, né, a vida dos puritanos manifestava essa parte do que a gente está falando. Eles eram santos no mundo, na educação, no trabalho, no casamento, na igreja. Ou seja, todas as áreas da vida deles permeava a vida de Deus. Eles derramavam daquilo que tinham em Deus. Então, assim, não havia separação do sagrado para o secular. Tudo para eles era sagrado. Sim. A família, o trabalho, a educação, os filhos, a igreja, tudo para eles era isso. Então, eu gosto muito de citar esse livro quando eu falo de vida ordinária para a glória de Deus, justamente porque foi uma parte da igreja que viveu essa verdade, sabe, com afinco, sabe, manifestando de fato aquilo que eles viviam em Deus em todos os lugares. Isso, inclusive, tá? Falando sobre a gente falou sobre a Amazon no início, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link aí na descrição desses livros. Se você quiser adquirir esses livros, só clicar no link aí, vai ajudar muito a gente. Para todo mundo que eu indico Santos no Mundo, se apaixona, então já vai nele. E o Liturgia do Ordinário também eu ouço muito falar. Eu não tenho ainda, mas eu ouço muito falar. Eu já ouvi o audiobook de Liturgia do Ordinário, mas não li todo, né? Já ouvi algumas partes e também é muito bom. É muito bom. Então vou deixar o link aí para vocês, quem quiser comprar. E também deixar um parênteses aqui, né? Vamos gravar um episódio só sobre os puritanos, tá? Ele está convidada, com certeza. Os puritanos, realmente, assim, foi uma galera que revolucionou o mundo cristão, as igrejas, revolucionou muita coisa. Até hoje existem pessoas que criticam, né, a forma deles de viverem. Eles não foram bons em tudo, né? Isso. Eles tiveram seus erros, eles tiveram seus acertos, mas sempre que a gente olha para a igreja do passado, a gente tem algo para aprender. Então é muito bom a gente falar um pouco também sobre os puritanos. Sim, verdade. Eu diria que tem mais coisa a acrescentar do que para tirar, né? E assim, é muito bom, realmente, estudar sobre os puritanos. A gente vai fazer um episódio sobre eles. Mas, como eu disse, algumas pessoas criticam a forma como era, falam que é muito legalista, enfim. Mas o fato é que eles tentavam, pelo menos, fazer tudo para a glória de Deus. A gente, como ser humano, a gente consegue, às vezes, deturpar alguma coisa ou outra, né? Às vezes sem querer, mas acontece. E, Dani, voltando ao assunto, né, que a gente estava falando sobre a questão do ordinário, eu acho que não tem como a gente não lembrar, né? Não tem como não lembrar do povo de Israel, né? Quando eles foram libertos ali do Egito, eles passaram a viver
40 anos ali no deserto. Eles viviam uma vida nômade, né? Não conseguiam plantar, não conseguiam ter a sua própria colheita. Tinham ali seus animaizinhos, tudo, mas era deserto, né? Eles viviam para lá e para cá. E a Bíblia fala que Deus, com o cuidado que ele teve, ele mandou o maná para o povo, mandava o maná todos os dias. E Deus garantiu que todos os dias ia cair aquele maná. Então, tipo assim, durante 40 anos, chegou o momento, eu imagino assim, que na primeira semana, no primeiro mês, eles olharam aquilo, nossa, Deus é muito bom, né? Caramba, que maravilhoso, todo dia, o manazinho, tudo bonitinho. Mas teve um momento que virou ordinário. O maná virou algo natural, virou algo normal, comum, exatamente. E eles começaram a murmurar. Começaram a falar mal, começaram a reclamar. E Moisés, por que a gente come essa comida todo dia? Então, assim, o ordinário para eles já não fazia um pouco mais sentido. Já não fazia mais sentido, né? Eu acho assim, aquilo que Deus permitiu com que eles vivenciassem, já não fazia mais sentido para eles. O ordinário para eles já não glorificava mais a Deus. Eu imagino, a Bíblia não é explícita sobre isso, mas eu imagino que quando o maná caía, logo no início, eles agradeciam a Deus. Poxa, muito obrigado, nosso Deus, porque você é fiel, mandando o maná mais um dia para nos sustentar. Mas chegou um dia que esse comum, esse ordinário, já não era mais suficiente. Acabou o contentamento. Acabou o contentamento. E como que a gente consegue, assim, na sua ideia, Dani, como que a gente consegue tomar esse cuidado, né? Pro ordinário, pro o nosso cotidiano não virar uma coisa que não agrade mais a Deus, que não glorifica mais a Deus através da nossa vida. E que a gente não vê Deus atuando, né? Eu gosto muito desse exemplo dos hebreus, né? Até porque a palavra fala, né, que toda essa história serve para nós como um exemplo, tanto de coisas boas como de coisas ruins, e observar que eles olhavam para o maná e começaram a murmurar, porque estavam se lembrando daquilo que consumiam quando eram escravos. E aí a gente chega à conclusão de que eles já não estavam mais enxergando Deus se manifestando no dia comum, todos os dias mandando o alimento. É como se eles estivessem com olhos embaçados para a provisão de Deus. E quando a gente observa que muitas vezes nós estamos nesse lugar de olhos embaçados por que Deus está fazendo, porque muitas vezes Deus não está fazendo algo aos nossos olhos extraordinários. Mas todos os dias estarmos nos alimentando, tomando nosso café da manhã, indo para o nosso trabalho, essa vida nossa que a gente tem como rotineira é extraordinária. E Deus provê todos os dias o ar que respiramos. E aí, quando nós não nos contentamos muitas vezes com toda essa simplicidade de Deus atuar, nós viramos murmuradores, né? Murmuradores diante de coisas que os nossos olhos desejam e que a gente, talvez Deus sabe que se a gente alcançasse, nós desviaríamos os nossos olhos dele. O que acontece é que nós estamos vivendo tempos em que tudo é muito visual e nós enjoamos muito das coisas comuns da nossa rotina, muito rápido. Hoje eu comprei esse copo aqui e isso me agradou, né? E nossa, Deus, obrigado por ter me dado dinheiro para comprar esse copo. Mas amanhã isso aqui já não me agrada mais. E aí eu começo a falar, poxa, nem tenho dinheiro para trocar isso. Falta de contentamento, sabe? Contentamento naquilo que Deus está provendo. Israel teve esse tipo de atitude, sabe? De falta de contentamento, de uma vida de gratidão, porque fomos libertos da escravidão no Egito, estamos caminhando para a nova terra, que Deus prometeu que mana leite e mel, mas nós estamos aqui só reclamando. Porque enquanto a gente não chega nessa terra, a gente está tendo que comer esse maná aí que cai todo dia.
Já é algo sobrenatural, né? Muito sobrenatural. A gente não enxerga. Muito sobrenatural. Eu até costumo dizer, tem coisa na nossa vida que Deus faz todos os dias que é sobrenatural e a gente muitas vezes não para agradecer só o fato da gente estar aqui respirando. É algo sobrenatural. Só o fato de estarmos vivos é algo sobrenatural e extraordinário. Mas a gente olha tanto para as outras coisas e quer tanto outras coisas extraordinárias que se esquece de olhar para esse lugar e falar assim: obrigado, Deus, por mais um dia respirando. Obrigado por mais um dia com provisão na minha casa. A vida de contentamento nos leva para esse lugar. Né? E sobre essa falta de contentamento, é impressionante porque a falta de contentamento ela é diretamente ligada à ausência de Deus, né? Por quê? Não é assim. A falta de Deus gera um descontentamento, mas o fato da gente viver uma vida sem contentamento, isso nos afasta de Deus. Isso é nítido com o povo de Israel. Chegou o momento que Deus falou: Moisés, leva esse povo aí que eu não vou mais não. Poxa, para chegar num nível de o próprio Deus falar para Moisés, segue o caminho com esse povo aí, que eles são muito obstinados. Para chegar nesse nível, então, assim, a falta de contentamento deles em Deus chegou num nível muito alto. E a gente fala, às vezes, mal do povo de Israel. E a gente comete as mesmas coisas. Eu não queria falar essa frase porque é verdade. A gente comete as mesmas coisas ou piores, né? Ou piores. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando entre nós. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus revelada. Hoje nós temos acesso tranquilamente à oração no quarto, no monte. A gente é livre para fazer o que a gente quiser, a gente vive num país livre, a gente faz tudo o que a gente quiser, a gente pode se aprofundar muito em Deus, mas a gente vive reclamando. A gente não consegue enxergar o ordinário, o extraordinário de Deus no nosso ordinário, né? Eu acho que é essa a frase, é o extraordinário todos os dias no nosso ordinário, no nosso dia a dia. A gente não enxerga e não reconhece isso. É verdade. Porque nós estamos vivendo uma cultura apressada. Na verdade, nós temos pressa para que Deus faça tudo. Assim como o povo no deserto, Senhor, vamos logo acessar essa terra. Só que Deus tinha um processo dele para ensinar esse povo até acessar o lugar, né? Alguns não acessaram. Mas a gente vive uma cultura da pressa. E aí, quando a gente olha e observa o quanto estamos andando apressados, a gente perde detalhes do que Deus está fazendo. A gente perde até mesmo o senso da presença de Deus, porque estamos vivendo sempre apressados, sempre querendo ser relevante em tudo. E quando a gente quer ser relevante em tudo, a gente perde aquele lugar simples, onde Deus fala, onde Deus se manifesta. Diante disso, eu lembro daquele texto de Marta e Maria, né? Quando eles estão ali diante do jantar, e Jesus está ali falando, Maria está aos pés de Jesus e Marta está o quê? Apressada. E aí Jesus fala: Marta, por que você anda inquieta? Por que você está apressada? Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. E aí, quando eu trago esse texto para aquilo que a gente está conversando hoje, quanto mais apressados somos, menos temos consciência de que Deus está falando conosco no sussurro. Sabe? Nos detalhes, no dia a dia, na vida comum. É por isso que, conscientes da presença de Deus, precisamos estar e dar uma parada, sabe? Deixar a poeira baixar, deixar a louça lá. Às vezes, a louça também se lava para a glória de Deus, mas às vezes é necessário deixar a louça lá e dizer: fala, Senhor, que eu estou aqui para te ouvir. Você teve uma reunião lá nossa, né, um DG de casais, que você e Emerson, né? Vocês falaram uma frase que eu achei muito interessante. Acho que foi até o Emerson que falou. Mas ele falou assim: poxa, a gente tá andando tão corrido e Deus falou comigo. Tá correndo para onde, né? Tá uma vida corrida, mas correndo para onde? Para quê? Para nada. Para lugar nenhum, né? A gente tá correndo desesperado para lugar nenhum. E você falou sobre pressa. Se tem uma pessoa que não é apressada, é Deus.
Tem uma pessoa que não tem pressa, é Deus e Jesus. A gente vê o exemplo de Jesus, por exemplo, ali com Lázaro, né? Lázaro morreu, a pessoa foi lá, teu irmão morreu, teu amigo morreu. E Jesus, não, tá bom. E a Bíblia fala que ele continuou curando, continuou fazendo. Depois de 4 dias, no 4º dia de Lázaro morto, ele foi. Ele foi curar a filha de Jairo, se eu não me engano também. Enquanto ele estava indo, tipo assim, alguém falou, morreu. Enquanto ele estava, ele ainda parou para curar a mulher do fluxo de sangue. Ele ainda parou para fazer alguma coisa. Jesus, Deus, né? Agora falando de Deus, ele não teve pressa de cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Ele não teve pressa de cumprir a promessa que ele fez para Jacó. Ele não teve pressa de tirar o povo do Egito. Ele não teve pressa de fazer nada contra tudo que ele prometeu. Ele teve cuidado e calma, né? Calmo e sereno e tranquilo, é o nosso Deus. Ele foi calmo, sereno e tranquilo. Tem até uma frase que o Mário tá aqui vendo aqui. A gente fala, a gente comenta, né? Que Deus, ele não chega nem antes, nem depois, né? Aí fala, Deus vai chegar atrasado. Não, não chega atrasado, mas também não chega adiantado, né? Ele não chega antes da hora. É no momento certo, não tem para onde correr. E se a gente tentar correr a mais, a gente vai ou passar de Deus e nunca vai se cumprir o que ele prometeu, as promessas que ele fez pra gente. Sim. Esse lugar da pressa é um lugar onde a gente perde a escuta, onde nós perdemos detalhes do que Deus está comunicando. Às vezes a gente está aqui tão apressado, não olha nem para fora pela janela, para deixar algo do dia a dia comunicar sobre Deus a nós, né? Olhar para a natureza e ver que Deus também está ali, adorar o Criador através daquilo que Ele fez. Nós estamos querendo ser sempre melhores, né? Sempre relevantes, sempre extraordinários. E o Senhor está comunicando para gente. Dá uma paradinha. Fica quietinho. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Ouve a minha voz, sabe? Ouve aquilo que eu quero comunicar para você através de tudo que eu tô te fazendo observar. E desfruta, né? Desfruta da minha presença, que foi o que Marta não fez, não desfrutou da presença. Eu até às vezes entendo Marta, sabe? Falando assim, gente, mas Maria podia dar uma ajudinha. Mas o que Jesus quis mostrar para ela é que tem hora para todas as coisas, né? E que não adianta se apressar, porque Deus realmente não anda com pressa. Ele tem tempo para todas as coisas. A gente pode até pensar um pouco assim, porque Maria, ela tá vivendo o ordinário ali, vivendo algo normal com Deus. Jesus chegou na minha casa, tipo assim, eu não vou achar, óbvio, tudo, Jesus chegou extraordinário, né? Mas ela viveu como se fosse ordinário. Não, é só mais um dia que o mestre está ensinando, eu vou ouvir. Mas Marta não, ela quis viver uma apressada ali, como uma louca, né? Literalmente. Jesus, na verdade, não fala do serviço de Marta. Ele fala da inquietação dela. Uhum. E da pressa. Ele fala, Marta tá inquieta e apressada. Fala mais um pouquinho sobre isso aí. Eu achei interessante. Porque assim, o Senhor sabe que Marta precisava servir as pessoas que estavam naquela casa. Só que ele viu nela a agitação. Uhum. Ou seja, eu não sei se é colocar coisas no texto, mas como se Marta quisesse mostrar assim, não, eu preciso ser relevante para esse Deus. Não é um erro dela. Sim. Ser relevante para a presença da pessoa que estava ali, o próprio Deus, né, na vida do filho. Mas Jesus percebeu que o sentimento de Marta de querer ser tão relevante trouxe ansiedade para ela. Ansiedade de querer, não, preciso fazer e acontecer. E aí o que Jesus comunicou? Não, Marta, eu não te amo só pelo que você faz. Eu te amo pelo que você é. E vem daqui desfrutar do que eu estou dizendo agora, né? A gente precisa compreender que
ser relevante para o céu é muito diferente do que ser relevante nessa terra. Olha aí, vai, continua. Porque essa terra, ela aplaude os resultados. Sim. Por exemplo, o que talvez Marta receberia por um banquete maravilhoso que ela ofereceria? Um resultado visível do serviço. A terra aplaude. Nossa, Marta, que comida boa. Nossa, Marta, que mesa posta bonita. Tá muito bom esse serviço. Mas o céu, ele olha para o coração. Ele olha para a intenção. E quando Jesus olha para as duas irmãs, ele olha assim: por que Maria escolheu a boa parte? Porque a intenção dela é desfrutar só de mim. Independente se ela está sendo relevante ou não, né? Hoje a Terra aplaude o quê? Os resultados, o sucesso na vida, os números, mas o céu aplaude um coração rendido. É isso que importa. O céu aplaude um coração disposto a parar tudo que nos deixa apressados para ouvir Jesus no meio do banquete. Isso é muito importante. Isso é muito importante e desafiador. Sempre tem pessoas, umas que são mais agitadas que as outras, né? Tem gente que é mais calma, mais leve, mais devagar. Eu sou mais agitadinha, nem sei se tá saindo alto a minha voz. Não tem problema. Mas o fato é que todos nós, todo ser humano, ele tem a necessidade de se movimentar de alguma forma. Seja gerando resultados à vista de todos ou para ele, né? Sim. Todos nós temos essa necessidade de gerar alguma coisa, gerar frutos, gerar números, de gerar resultados, né? Mas o que você falou é muito importante. Não é isso que o céu está preocupado, não é isso que Deus está preocupado. Ele nunca vai olhar e falar: ô Júnior, ô Dani. O Júnior, o Mário tá ali. Ele nunca vai olhar e vai falar: ô Dani, eu preciso de almas, eu preciso de números, eu preciso de resultado. E aí, qual foi o resultado da pregação de hoje? Ele não vai procurar isso. A Bíblia fala que chegar um momento no céu onde Deus vai falar: me mostra as suas obras, né? Cadê suas mãos? Mas isso nunca vai definir quem você é de fato. Vai definir para Deus ali o quanto você foi fiel. Igual a parábola dos talentos, né? O Senhor deu talentos para 3 servos diferentes. 2 deles fizeram multiplicar. Um falou: poxa, não, eu sei que o Senhor é um Senhor que é rígido e tudo, tal. Tá aqui de novo o que você me deu. Tipo assim, aquele tipo de resultado é o que o céu espera, vamos pensar assim. É um tipo de resultado que não está ligado a números, não é tipo assim: não, eu quero que você gere o dobro, o triplo, o quádruplo, não. Ele só quer ver você trabalhando, quer você agindo. O zelo, né? O zelo, isso, é essa palavra. Ele quer ver o zelo que você tem com aquilo que ele te deu. Mas não necessariamente você precisa pegar aquele número: eu tenho um talento aqui, eu preciso gerar 3. Ele não está preocupado com isso, ele quer saber o zelo do seu coração, né? Porque quando a gente olha para essa questão da relevância e dos números, a gente vai lembrar daquele texto que diz: em seu nome curei, em seu nome fiz muitos milagres, em seu nome preguei, um monte de gente se converteu. E aí, Jesus? Aqui, ó, tá aqui os números. E aí, qual vai ser a resposta? Aparta-te de mim que eu não te conheço. E aí a gente volta para a história de Marta. De Marta e Maria. Quando Maria se assenta para ouvir Jesus, aquilo ali está fazendo com que ela tenha intimidade com Jesus. E Jesus a conheça e ela conheça Cristo. Porque quando a gente está só querendo ser relevante, quando nós estamos só querendo mostrar os números, quando nós estamos só apressados, isso no serviço ministerial ou qualquer outro lugar, Jesus, nós não teremos tempo para conhecê-lo, para desfrutarmos da presença. E esse é o maior interesse do céu, né? Lá em Gênesis, a queda do homem nos desconectou de Deus.
E Deus veio construindo uma nova história para que nós venhamos a ter de volta a intimidade que perdemos. E quando a gente fala para Jesus assim, não, eu vou dar um pulinho ali porque eu tenho que fazer o banquete, ou eu tenho que servir no louvor, eu tenho que pregar e não tô com tempo para te ouvir. Não. A gente está costurando de volta o véu, né? Exatamente. Aí não, varão. Aí não. Aí não dá. Mas, gente, isso é muito importante. Isso é realmente assim, é um assunto que mexe com a gente, né? Um assunto que faz a gente parar, refletir e pensar um pouco na nossa vida. O que eu tô fazendo da minha vida, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô só trabalhando, só tô gerando números, ou eu tô ouvindo o que de fato importa, né? A fé vem, como a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E Maria escolheu o melhor momento possível, né? Ela estava ouvindo a palavra de Deus da boca de Deus. Diretamente, do lado dele. E da fonte, né? E não tem como trocar isso por nada. Não tem nada mais importante do que ouvir a voz de Deus da boca de Deus. É isso que Deus está querendo da gente, né? E agora a gente está num lugar melhor do que de Maria. Que é com o próprio Deus habitando dentro de nós. E aí, Maria estava do lado dele. E agora nós temos o quê? Esse Deus habitando em nós. Então não negligencie esse lugar de intimidade, onde seu Deus se comunica contigo. E é através da palavra, através da oração e desse Espírito do Senhor que habita em nós e que nós temos intimidade com Ele. Estamos no melhor lugar. Um dia, e em breve eu espero, Jonas, o veremos face a face. Sim. Mas hoje nós temos esse Deus em nós, vivendo em nós, habitando em nós e comunicando seu coração a nós. Eu ia falar Dani, dá uma palavra final, mas acho que isso já vale, né? Com a palavra final. Acho que sim. Gente, acho que foi um episódio que vai edificar muito a sua vida. Eu quero te pedir o seguinte: compartilha com alguém que precisa ouvir isso, né? Por mais que eu ia falar para não ser uma indireta, mas é uma indireta assim. Olha, conheça alguém aí, alguém que você conhece, manda uma indireta, fala, ouve isso daí que isso é para você, né? Seja a boca de Deus para essa pessoa. Se essa pessoa estiver muito acelerada, qualquer coisa do tipo, compartilha com ela. Eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar muitas pessoas, vai mudar a vida de muitas pessoas, vai edificar muitas vidas. E, gente, pelo amor de Deus, vamos desacelerar, né? Existe a primeira, segunda, terceira, até quinta marcha. Vamos voltar um pouquinho para a segunda, para a primeira, porque é nesse momento que a gente ouve mais a voz de Deus, né? São nessa caminhada lenta que a gente ouve a voz de Deus, onde Deus vai ministrando ao nosso coração. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Dani? Nossa, eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre Jesus, o Deus que nós servimos, que nós amamos. E é isso mesmo, agradecer por esse lugar, esse ambiente e desejar que você continue sendo boca de Deus através desse podcast, que todas as pessoas possam conhecê-lo de verdade, profundamente, através da sua vida e das pessoas que estão aqui como seus convidados. E JBcast é um sucesso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Exatamente. Gente, então é isso. Isso é mais um episódio aí do JBcast, né? Eu sou o Jonathan Bezerra, essa é a Daniele Lima. E muito obrigado, fica com Deus. Nos vemos na próxima. Valeu? Abraço. Tchau, gente. Exato.